E o tema dessa palavra é: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Na semana passada, o pastor Rubens ministrou para nós sobre a volta de Jesus, sobre o período da grande tribulação. E ele terminou a ministração dele com 2 versículos e uma pergunta. E eu queria colocar aqui novamente esses versículos que ele compartilhou, que é 1 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Capítulo 3, versículo 11. Na versão... Esse é o versículo? Eu acho que não é. Então é 2 Pedro, irmãos. É 2 Pedro? Agora eu já fiquei na dúvida. É isso, é 2 Pedro, isso mesmo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Como o pastor Rubens ministrou para nós na semana passada, nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos chegando perto da hora mais escura, que é a hora que antecede a volta do Senhor. E ele terminou a palavra dele, né, contando tudo que está para acontecer, nos mostrando tudo que está para acontecer, de acordo com a palavra de Deus, e ele fez uma pergunta: você está preparado? E eu quero agora começar essa ministração, essa palavra de hoje, com uma outra pergunta: o que fazer para estar preparado? Nesses últimos tempos, nós temos sentido necessidade de falar mais sobre esse assunto. E é fato, meus irmãos, que nós precisamos nos despertar, como diz lá na parábola das 10 virgens, que houve o grito: aí vem o noivo. Então, há um grito já ecoando por toda a terra. Aí vem o noivo. Como está a nossa vida? O que nós temos feito para nos preparar? Deve ser então, meus irmãos, diante de tudo que foi ministrado aqui para nós na semana passada, qual deve ser o nosso procedimento? Nós não podemos viver da mesma maneira. Como nos foi perguntado, se você souber que Jesus volta daqui 30 dias, o que você vai fazer? O que você vai deixar de fazer? E eu quero dizer para você, nós precisamos nos separar. Fala comigo, separar. Santidade, meus irmãos, significa separação. Significa consagração. Viver da forma como Deus nos criou para vivermos. Abre comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Nesse versículo, que é o versículo que menciona a criação do homem, diz: para que você foi criado? E olha só, também disse Deus: façamos o homem a nossa... O que está escrito, meus irmãos? Quem não tomou café aí, está de jejum, então tem que falar mais forte, amém? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. O criou, homem e mulher os criou. Então você foi criado à imagem de Deus. Quem pode dizer amém? Você, então, foi criado para ser parecido com Ele. Para expressar Deus aqui na terra. Para expressar o caráter de Deus aqui na terra. E como que Deus é, meus irmãos? 1 Pedro 1,16 diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Como é Deus, meus irmãos? Santo. Salmo 77, 13 diz: o teu caminho,
ó Deus, é de santidade. Então, Deus é santo, o caminho de Deus é santo. E olha agora o Salmo 93, versículo 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. A tua casa convém a santidade. Então, como deve ser o nosso procedimento, meus irmãos? O nosso procedimento precisa ser de santidade. A casa do Senhor convém santidade. Nós precisamos entender que Deus ama o pecador. Deus ama você. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Isso está lá em Romanos 5:8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus te ama, ponto. Amém? Amém, meus irmãos? Fala comigo, Deus me ama. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho estava sujo, estava vindo lá do chiqueiro, lá dos porcos, cuidando dos porcos, foi para o pai, com certeza, todo rasgado, esfomeado, cheio de problemas, e o pai o abraçou. Deus nos ama, Ele te ama, mesmo você tendo falhas, porque Ele não olha mais para a sua falha, Ele olha para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, amém? Então, repita comigo, Deus me ama. E o que aconteceu lá na cruz do Calvário? Jesus morreu por nós para levar os nossos pecados lá na cruz. Para levar lá na cruz toda a nossa condenação, amém? Então, lá em Apocalipse 1:5, diz assim, ó, eu quero ler na Revista e Corrigida esse versículo. Diz assim, ó, e da RC. Isso. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, sendo nós, acho que faltou um pedacinho aí, dos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Então, Ele nos amou. Ele nos lavou, fala comigo, Jesus me lavou dos meus pecados. Amém? Então essa é a diferença. A cruz é uma linha divisória na vida do cristão. Antes da cruz, vida de pecado. Veio a cruz, lavou você de todo o pecado. Perdoou todos os seus pecados. Te livrou de toda condenação. Amém? Quem pode dar glória a Deus aí? Então, foi isso que Jesus fez na cruz. Mas, como eu disse, é uma linha divisória. Tem um depois da cruz. E depois da cruz? Depois da cruz, a partir do momento que eu sou aceito por essa graça maravilhosa, que me perdoou, que me lavou, eu preciso dar uma resposta. Eu preciso ter um procedimento. Eu preciso agora viver de acordo com essa nova vida em Cristo. 1 João, capítulo 3:9, vamos voltar lá para a Revista Atualizada, a RA. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, meus irmãos, a partir de agora que você tem Cristo, que você entendeu a obra da cruz, você não pode mais viver pecando, porque agora você é nascido de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, meus irmãos? Então, você precisa ter um novo procedimento. A cruz, ela precisa fazer uma diferença na sua vida. A Poliana, diante de Jesus, era uma pessoa. Agora eu sou uma nova criatura. Está escrito isso.
nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura, amém? Então, nós não podemos mais viver pecando. Nós temos que viver como? 1 Pedro 1,16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus é santo. Então, agora nós temos que ser o quê, meus irmãos? O que nós temos que ser? Santos. Foi isso que Jesus disse para uma mulher quando ela foi pega em adultério. Vamos ler esse texto. João capítulo 8, versículos do 3 ao 11. Olha só. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus condenou a mulher? Sim ou não? Não. Jesus não condenou a mulher. A mulher recebeu graça de Jesus? Sim ou não, meus irmãos? Sim, ela recebeu graça. Ela recebeu perdão. Jesus disse: Eu não te condeno também. Mas olha só, ele continuou a frase: Vai e não peques mais. Essa expressão no original, em grego, significa: a partir de agora, não se desvie do caminho da retidão. Então, meus irmãos, você recebeu a Cristo, você teve um encontro com Jesus. Nós vamos ter um encontro agora no final de setembro, amém? Como que é o encontro, meus irmãos? Vai ser poderoso esse encontro agora. E eu tenho certeza que quando você tem um encontro com Jesus, sua vida é tocada. Você é curado, você é perdoado, mas não dá para continuar sendo a mesma pessoa mais. Tem muita gente que se diz cristão aí, mas continua vivendo do mesmo jeito. Jesus disse: vai e não peques mais. A mesma coisa Jesus disse para uma outra pessoa, que está lá em João capítulo 5, a partir do versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Pula para o versículo 11. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou, aliás, versículo 14. Mas mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que poderia ser pior para um homem que ficou 38 anos da vida dele mendigando, paralítico? É uma história triste, não é? A desse homem, 38 anos naquela situação, mas Jesus disse que poderia acontecer coisa pior. Que coisa pior? O que pode ser pior?
Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 44 e 45, diz assim: por isso diz, Jesus estava contando sobre, lê o 43, por favor. Isso, põe 40. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. O que pode ser pior, meus irmãos, do que uma pessoa que está com a vida toda destruída e passa por tantos anos assim como esse homem passou? O que pode ser pior é uma vida sem Deus. Quando você encontra Jesus, sua casa agora não pode ser mais vazia. Sua casa agora precisa ser cheia da presença de Deus. Sua casa agora precisa ser cheia da santidade de Deus, da vida de Deus, do andar com Deus. Sabe por quê? Porque senão o estado fica pior. Olha só, segundo a Pedro 2,20 também diz a mesma coisa. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Então, meus irmãos, nós precisamos ter um novo procedimento, porque o pecado, ele é um alimento envenenado, é um fruto envenenado. O pecado, ele gera no homem muitas coisas ruins e morte. Se você ficar se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez de alimentar-se da árvore da vida, que é Jesus, a árvore do conhecimento do bem e do mal são as coisas do mundo, é o pecado. Agora, se você, em vez de alimentar de Jesus, que é a árvore da vida, você se alimenta dessa árvore, você vai ficar envenenado, você vai ficar contaminado. Mas presta atenção, nós temos Jesus. A casa não pode ficar vazia mais. A casa precisa ser cheia do nosso Deus. Amém? Romanos, eu quero ler alguns versículos do capítulo 1 de Romanos, que mostra para a gente o que a falta de santidade gera no homem. Acho que é isso mesmo. Isso. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Pula para o 21. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão glória que ele merece, a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Verso 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Verso 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Versículo 28. E, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneira de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém
e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então, meus irmãos, quando a gente lê esse texto aqui, ele está falando do comportamento de quem vive de uma forma mundana, de uma forma pecaminosa. Essas pessoas, primeira coisa que diz o texto, elas são empecilho para que outros se convertam. Pessoas que se dizem cristãos, como o pastor Rubens falou na semana passada, né? Existe a igreja professante e a igreja verdadeira. A igreja professante é aquela que diz que é a igreja. A igreja verdadeira é aquela que é verdadeira, que tem um procedimento de acordo com ser igreja. Os que dizem que são igreja, mas não são, esses impedem as pessoas de se converterem. São empecilho. Eles têm a mente vazia. Pessoas fúteis. Pessoas preocupadas só com coisas tolas. A Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos que lhes obscureceu o coração, ou seja, há uma insensibilidade. Sabe por quê? Porque o pecado, irmãos, ele cauteriza a pessoa. Ela fica insensível. Ela se torna insensata. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo está uma loucura. Eu vi esses rios aí, esses memes que o pessoal faz, mas é de rir, mas dá vontade de chorar. De um cara que era mendigo, é um meme, né? O cara se fazendo de mendigo e a mulher chega, e ele está com um animal, acho que é um cachorrinho, e a mulher começa a perguntar, meu Deus, o cachorro está aqui fora. Não, olha, o cara lá passando fome, mendigo na rua, e a mulher perguntando, né, no meme, perguntando, não, mas esse cachorro, você tem levado ele no veterinário? Olha, eu vou te dar um dinheiro aqui, ó, você leva ele no veterinário, compra ração gourmet para ele. Não é para você pegar o dinheiro para você comer, não, viu? É para comprar comida para o cachorro. É um meme? É. Mas, infelizmente, meus irmãos, nós estamos beirando isso aí. As pessoas estão mais preocupadas, não que a gente tem que maltratar animais, não estou falando isso aqui, não. Não maltrate os animais de jeito nenhum, mas tem pessoas mais preocupadas com o animal do que com o ser humano. As pessoas, elas estão assim, ó, perdendo a noção das coisas. Falam de direitos, de não sei mais quê, mas as pessoas que realmente precisam ser protegidas não estão sendo protegidas. Leis absurdas, decisões judiciais absurdas, falas absurdas, qualquer coisa cancela, qualquer coisa destrói as pessoas nas redes sociais. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, loucura, insensatez, porque lhes falta a presença de Deus, falta de amor, falta de compaixão, desprezo pelas coisas de Deus. Mas aí talvez você fale assim, não, mas isso aí é o mundo lá fora. Pois é, meus irmãos, mas eu quero hoje que nós pensemos sobre o nosso procedimento. Eu quero te convidar a pensar sobre você, sobre o que está dentro de você. Nós não podemos ser só uma igreja professante, nós temos que ser igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, meus irmãos, tem que ter o caráter de Cristo. E aí, o que acontece com essa tal igreja professante, com essas pessoas que se dizem cristãos, que estão fazendo tudo isso, que estão atrapalhando as pessoas de se converterem? São pessoas que acham que estão certas, que acham que está tudo bem, que estão levando a vida de qualquer jeito e não tem problema. Frequentar a igreja, reunião, é importante, mas não é isso que te carimba para ir para o céu. O que te carimba para ir para o céu, meu irmão, é você ter fé em Jesus e nascer de novo. Nascer de novo significa uma nova vida, não mais a vida do passado. E às vezes a gente escuta histórias, como nós escutamos essa semana, nós soubemos de um escândalo de um casal que
todo mundo ficou muito chocado com o que aconteceu, passou em todos os jornais. Nós ficamos muito tristes de ver a história, porque nós vimos, convivemos com esse casal há um tempo atrás. Hoje não temos mais convivência, já tem um tempo que não temos convivência com eles mais. Mas há um tempo atrás, nós convivemos com essas pessoas e vimos o que Deus poderia ter feito na vida deles. Mas hoje, eles foram motivo, essa semana foram motivo de escândalo em todos os jornais do país. Mas você sabe que nós, no tempo que nós caminhamos próximo dessas pessoas, eles foram da mesma supervisão que a gente fazia parte, e que a gente faz parte, e a gente começou a ver algumas coisas na vida deles. A gente começou a ver algumas situações. Uma situação aqui, uma situação ali. A gente começou a ver que um procedimento não era certo, outro procedimento não era o procedimento melhor, mais adequado. E Deus tinha me lembrou de uma reportagem que eu vi, há uns dias atrás, sobre a falha geológica de Cascadia. Lá na América do Norte, entre o Canadá e os Estados Unidos, bem na costa do Oceano Pacífico, tem um buraco de 960 quilômetros, como daqui em Belo Horizonte, mais ou menos, né? Mais ou menos a distância daqui em Belo Horizonte. Um buraco no fundo do oceano, meus irmãos. Um buraco enorme. E agora, recentemente, os cientistas descobriram que esse buraco, ele está soltando um líquido misterioso. Os cientistas foram lá e investigar o que era esse líquido. O que é esse líquido que está soltando lá? É um líquido quente que está saindo dessa fenda, pertinho da costa de Oregon, a 80 quilômetros da costa, do litoral ali dos Estados Unidos. Quando eles foram investigar, eles deram um alarme. Esse líquido que está saindo de lá é um prenúncio, é uma lubrificação que a fenda está fazendo para se preparar para um mega terremoto. De aproximadamente 9 pontos lá na escala, né? De 9, eu não sei como é que fala, na escala Richter. Então, acima de 9, para vocês terem uma ideia, aquele terremoto lá da Síria, se não me engano, foi 7. Se não me engano, se eu não estou enganado. O do Nepal foi 7. Esse é 9. E está para acontecer a qualquer momento, os cientistas alertaram. O que Deus me falou? Os sinais, meus irmãos, eles são visíveis. Eles começam a aparecer. Às vezes, lá no fundo do oceano, começa a soltar o líquido. E às vezes, quando a gente fica sabendo de um escândalo, a gente fala, meu Deus, tal pessoa, como isso pode acontecer? Mas lá no fundo, já estava o líquido saindo. Já estava dando sinais. Olha só o versículo 29 ao 32. Perversidade, maldade, ganância. Irmãos, eu quero dizer para vocês, tenham cuidado com a ganância. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, está escrito na Bíblia. Muitos querendo ficar ricos, eles se pervertem. Toma cuidado, o dinheiro não pode ter você, ainda que nós cremos que Deus tem toda a prosperidade para você, amém? Mas tome cuidado, que não seja esse o desejo do seu coração o tempo inteiro. Vícios, ciúmes. Meus irmãos, vamos parar de ter ciúme das outras pessoas. Ciúme da célula do fulano de tal, ciúme do que o irmão tem, do carro que o irmão comprou, da coisa que o vizinho tem, aquela história lá da grama do vizinho ser mais verde. Para com isso, fica com ciúme. Ciúme, se fulana está amiga da fulana, não está minha amiga. Saiu para almoçar com tal pessoa, não saiu comigo. Vamos parar com isso, meus irmãos. Amém?
Nós precisamos vigiar o nosso coração. Se esse líquido começar a sair, deixa eu te falar, nós somos seres humanos. E o diabo, ele vem trazer tentação sobre nós. Nós precisamos vigiar. Jesus disse vigiar e orai. Então nós precisamos ter cuidado, brigas, mentira. Irmãos, não cabe para um crente falar mentira. Não cabe. A casa de Deus convém santidade. Malícia é aquela pessoa com caráter distorcido, caluniadores. Meus irmãos, em nome de Jesus, não fale mal de ninguém. Não fale mal do seu marido, esposa. Marido, não fale mal da sua mulher. Filhos, não falem mal dos seus pais. Irmãos, não falem mal dos seus líderes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira isso da sua boca. E não escute também. Se alguém vier falar mal de alguém para você, fale, irmão, para aqui agora. Vou chamar tal pessoa que você está querendo falar dela, para ela escutar e você fala para ela. Se você tem um problema com ela, fala para ela. Nós não podemos compactuar com esse tipo de comportamento. Atrevidos, pessoas que fazem insultos, xingamentos, isso também não convém na boca de crente. Às vezes eu fico triste, me entristece o coração quando eu vejo um crente falar uma palavra torpe. Porque não convém. A casa de Deus convém santidade. Vaidade, irmãos, outra coisa que é uma coisa que nós temos que vigiar. Temos que ter cuidado com vaidade, querer, ostentar, querer mostrar, querer aparecer, querer ser melhor que os outros, ser mais que os outros. Isso é um perigo, ainda mais nessa questão de rede social. As pessoas querem ostentar as coisas na rede social. Nós temos que ter cuidado. Existe um limite de você compartilhar alguma coisa que você quer se alegrar, que você quer que as pessoas vejam porque você quer abençoar pessoas, ou porque você quer simplesmente que as pessoas vejam o quanto você está feliz, mas existe uma linha fina para a ostentação. Nós não podemos ultrapassar essa linha, amém? Inventar maneiras de fazer o mal, fica maquinando coisa contra os outros. Eu acho que o fulano está pensando isso e isso, e eu vou fazer isso e isso contra ele. Sabe, às vezes a gente fala assim, parece até meme, mas isso acontece. Sim ou não, meus irmãos? Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. Eu quero falar agora diretamente para os filhos. Olha para cá, todas as crianças. Hoje é culto de ceia e as nossas crianças estão aqui. Eu quero que vocês ouçam uma coisa, filhos. A Bíblia diz que quem desobedece o pai, a sua lâmpada se apaga nas densas trevas. Tome cuidado. Não desobedeça seus pais. O que seu pai falar, você pode até não concordar, você pode até não gostar, mas você deve obedecer. Amém? Para a gente caminhar aqui para o final. Não cumprem a palavra. Irmão, a sua palavra tem que ser sim, sim. Tem que ser sim, sim. Ou é sim, ou é não. Nós não podemos falar que vamos fazer, precisamos vigiar nisso. Precisamos vigiar nisso. Às vezes a gente ouve, né, as pessoas falam assim, não gosto de fazer negócio com crente, porque não cumpre a palavra. Isso é triste, irmãos. Nós não podemos ser assim. Nós temos que cumprir a nossa palavra. Nós temos que ter amor pelas pessoas. Nós temos que ter compaixão das pessoas. E, por fim, nós não podemos aprovar quem faz coisas erradas. Alguém postou alguma coisa lá no Instagram que não está de acordo, meu irmão, não dá coraçãozinho para isso, não. Não dá curtida para isso, não. Não é para nós. A casa de Deus convém santidade. E eu quero terminar falando de duas histórias. A primeira é do que aconteceu com Noé. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20. Eu vou lendo aqui, os irmãos, enquanto os irmãos colocam lá. Sendo Noé lavrador,
passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. A Bíblia aqui nesse texto, meus irmãos, no original desse texto, eu gosto muito de estudar o original da palavra, porque ajuda a gente a compreender. E nesse texto, no original, ele é mais ou menos assim, ó, sendo Noé lavrador, mas no original é, quando Noé passou a viver uma vida comum de homens. Nós estamos falando de Noé, que a Bíblia diz que era um homem justo e andava com Deus, que construiu uma arca, que foi salvo com sua família do dilúvio. Quando ele saiu da arca, ele foi viver uma vida comum. Alguma coisa de errado nisso aí, irmãos? Nada de errado. Nada de errado. Mas nós precisamos ter cuidado com a vida comum, porque às vezes ela pode nos embriagar. Mesmo a vida comum, ilícita e correta, ela pode nos embriagar. E foi o que aconteceu com Noé. Noé errou? Errou. Mas mais errado foi o filho dele. Porque na hora que Noé errou, o filho dele foi lá e expôs o pai. Então, nós temos que ter cuidado. Nós não podemos nos deixar embriagar com a vida comum, com o dia a dia humano. Nós temos que fazer tudo com moderação, com a consciência de acordo com o filtro da palavra. Você tem que olhar para a palavra de Deus e saber, esse aqui é o procedimento certo, motivação certa, propósito certo. Amém? E nós também temos que ter o exemplo de Sem e Jafé, que cobriu o pai deles no momento de fraqueza. Não aponte o erro do seu líder. Não aponte o erro do seu pai. Não aponte o erro das pessoas, do seu chefe, das pessoas que estão sobre você. Porque senão você vai atrair maldição para você. Abençoe, ao invés de criticar, de apontar o erro. Amém? E a última história que eu quero compartilhar é de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram filhos do sacerdote Arão. Tá? Esse texto está em Êxodo 23:6, começa a história de Nadab e Abiú. Eles acompanhavam o pai no sacerdócio. Arão era o irmão de Moisés, que foi levantado pelo Senhor para ser sacerdote, e os filhos de Arão com ele. Amém? Amém, filhos aí? Muito bem. Mas de repente, em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, olha o que acontece. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho. Fala comigo, fogo estranho, perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. O que aconteceu aqui? Eles eram filhos do sacerdote. Eles ministravam no altar do Senhor. Mas de repente, deu lá na cabeça deles. E eles resolveram fazer do jeito deles. E eles trouxeram fogo estranho. Não era o fogo que tinha que estar no altar. O fogo que tinha que estar no altar era o fogo que ardia no altar. Era esse o fogo que tinha que ser levado para o altar. Era só esse o fogo que poderia estar ali. Não podia trazer de outro lugar. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, nós não podemos misturar mundo com igreja. Posso ouvir um amém? Não misture o mundo com a vida de Deus. Não misture as coisas do mundo com as coisas do Senhor. E olha só no versículo 10, o que Deus diz para Arão? Ele instrui Arão para fazer de diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo.
tudo aquilo que aconteceu. Aí Nadab e Abiú morreram. Claro, Arão ficou muito triste, eram os filhos dele, mas Deus falou, olha, eu vou levantar os seus outros filhos. Por quê? Porque tem que fazer diferença entre o santo e o profano. O imundo e o limpo. Fogo, parece tudo igual, sim ou não? Se eu puser fogo aqui, se eu acender uma vela aqui, se eu acender uma fogueira aqui, o fogo parece igual, mas para Deus não é. Deixa eu te falar, olha com quem você está ouvindo, olha quem que está influenciando você, porque fogo não é tudo igual. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Nem tudo que tem uma aparência de ser santo é santo. Nós precisamos ver a vida das pessoas. Nós precisamos ver o testemunho das pessoas. Nós não podemos trazer fogo estranho para o altar, meus irmãos. O santo tem que ser separado. A fonte do que é santo é Deus. Amém? A fonte do que é santo é Deus. A fonte do que é profano é o que é do mundo. É o que é humano. É o que é comum. Nós não podemos ser assim. Tiago 4,4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então eu quero finalizar essa palavra, nós vamos tomar a ceia. Queria já chamar o David aqui, para a gente... Eu sei que é uma palavra às vezes difícil de ouvir, irmãos. E eu confesso que eu orei muito para Deus me dar graça. Para compartilhar isso aqui com os irmãos. Porque não é uma palavra para trazer condenação sobre você. Mas é uma palavra para que você sonde o seu coração. Para que você sonde a sua vida. Como eu disse aqui no começo, você já está perdoado. Né? Algumas igrejas tradicionais, em dia de ceia, é comum às vezes as pessoas, antes da ceia, pedirem perdão, se ajoelharem, passar ali por um momento de arrependimento. Você não precisa pedir perdão para vir tomar a ceia. Você não precisa desse ritual, pecou o mês inteiro e aí no dia da ceia pede perdão. Nós não precisamos desse ritual. Mas é fato que no dia da ceia, é sim um dia de nós refletirmos. Olha para dentro do seu coração. Não deixa uma fenda se abrir dentro do seu coração. Às vezes você está aqui, mas abriu uma fenda aí no seu coração. Talvez você ficou magoado com alguém. Talvez você está cultivando aí um pecado, pecado de estimação aí dentro da sua casa. No que você vê, no que você acessa na internet. Talvez filhos às vezes estão magoados com os pais, com os líderes. Talvez você está uma pessoa que não consegue nem se perdoar. Porque você carrega talvez uma culpa, uma condenação. Deixa eu te falar, hoje é dia de você tomar posse da graça de Deus. E de abandonar tudo aquilo que te separa do seu Criador. Daquele que te ama e que morreu por você. Hoje é dia de você pensar. A Bíblia diz que a ceia, ela é um memorial. Para nós lembrarmos o que Jesus fez por nós. E para nós lembrarmos que nós não somos mais as mesmas pessoas de antes. Tira da sua vida aquilo que te separa do seu Criador. Existia um véu lá no altar. Lá no templo antigo. Mas quando Jesus morreu, no dia que Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. E não tem mais separação entre você e Deus. E agora, com essa verdade, meu irmão, qual deve ser o nosso procedimento? Eu quero voltar no texto de 1 Pedro,
que foi o texto da semana passada. E eu quero ler na NTLH dessa vez. Texto que diz: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, ele diz assim, olha, sabendo que tudo isso, NTLH, segundo a Pedro 3, 11, na NTLH, isso. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então, meus irmãos, preste atenção nessa versão aqui, ó. Então, que tipo de gente vocês precisam ser? Sabendo que Jesus está voltando, sabendo que tem uma grande tribulação aí, às portas, sabendo que nós estamos vivendo um período de densas trevas no mundo, da meia-noite, eu quero te perguntar, que tipo de gente vocês precisam ser? O texto responde, a vida de vocês deve ser agradável a Deus. Na outra tradução, santo procedimento. Agradável a Deus e dedicada a Ele. Verso 12. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Verso 13. Porém, Deus prometeu. Aleluia. E nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Agora olha o verso 14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Pastora, mas eu pequei. Pastora, mas tem essas coisas dentro do meu coração. Então, meus irmãos, você vai dizer para o Senhor agora: Senhor, me enche com a tua graça, porque eu sou uma nova criatura. Não é eu vou ser uma nova criatura, não, é eu sou uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Feche os seus olhos agora, meu irmão, assentado como você está nesse momento. É tempo de sermos de fato nova criatura. É tempo de termos uma vida agradável a Deus. Respondendo a pergunta: como está o seu procedimento? Como deve ser o seu procedimento diante de todas essas coisas? Tem que ser o procedimento de quem reconhece que Jesus morreu por você, que Jesus morreu por nós e que nós não somos mais velhas criaturas. Nós somos novidade de vida. Nós somos uma nova pessoa. Nós nascemos de novo para uma vida com Deus, uma vida de filhos amados. Coloque a mão no seu coração agora. Eu sei que o Senhor está falando com algumas pessoas aqui. Eu sei que o Espírito Santo está dizendo para algumas pessoas: é tempo de deixar a meninice, é tempo de deixar a vida mundana, é tempo de deixar o comportamento lá do mundo, meus irmãos. Não dá mais, não dá para misturar o santo com o profano, não dá mais para viver uma vida com pecados de estimação dentro de você, não dá mais para ter uma fenda escondida dentro do oceano do seu coração, soltando um líquido prestes a ter um terremoto. Não dá mais. É tempo, meus irmãos, é tempo de nos consagrarmos, é tempo de reconhecermos que Jesus morreu por nós para nos dar uma nova vida. É tempo de você decidir andar com Deus de verdade e de ser realmente alguém transformado
por Jesus.